Boa noite a todos. Estamos numa sexta-feira, dia 29 de outubro do ano de 2021. O mês de outubro é um mês bastante venturoso para todos nós que frequentamos e trabalhamos na Escola Jesus Cristo. Mês este é onde nós comemoramos o aniversário da nossa querida Escola Jesus Cristo. E continuando neste ambiente de luzes que está sendo este mês, nós vamos expor o tema de hoje e dedicar este tema a todos os irmãos e trabalhadores da nossa escola e também com sentimento de gratidão e de fraternidade aos nossos amigos e benfeitores espirituais, em particular o nosso professor Clóvis Tavares, que fundou esta escola e nos deu como um presente vivo para as nossas vidas, para que pudéssemos, neste ambiente, encontrar caminhos novos para as nossas vidas ainda tão desalentadas. O tema de hoje está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu destaco aqui que nós vamos utilizar também o livro da Esperança, que é um livro em comemoração dos 100 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864, e que no ano de 1964 Emmanuel prefaciou o livro da Esperança. E a mensagem que nós vamos discutir daqui a pouco é a mensagem de número 5 no reino em construção. Bem, mas para prepararmos para a nossa prece inicial, eu vou fazer a leitura do Evangelho que Kardec colocou no item 1 do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele colocou a passagem que está descrita no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E após essa leitura, a prece vai ser feita com versos de Lucídio Nolasco, Saudação à Escola. É um hino que a gente canta, é o hino inicial, né, que nós, do coral Virgílio e Paula, cantamos por conta do aniversário da nossa querida escola. Mas a nossa prece, né, será lida, meditada pela letra escrita de Lucídio Nolasco, Saudação à Escola. Mas antes vamos preparando, né, os nossos corações, vamos indo preparando os nossos corações com a leitura do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também
vós aí estejais. Então vamos firmar os nossos pensamentos na leitura dos versos de saudação à escola. Salve, escola de Jesus, que amparas os pequeninos, que ao mundo concedes luz e dás pão aos peregrinos. Que os teus amigos sinceros recebam do Cristo amado as bênçãos cheias de amor que dão vida aos deserdados. Hás de ficar sempre firme na grande fé do Messias, e as tuas lutas na terra serão mais tarde alegrias. Do alto, o Mestre sorri ao ver sua fé triunfar no coração dos seus servos que muito souberam amar. És templo do Nazareno, de amor, de luz e verdade. Bendita sejas no mundo, onde espalhas caridade. O consolo que tu dás ao espírito ferido reflete bem a ternura do Mestre amado e querido. Que possamos amar sempre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos amar sempre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos tem ensinado o nosso querido professor Clóvis Tavares, que por inspiração da nossa querida amiga Nina Arueira, fundou na terra a Escola Jesus Cristo, a escola que é o nosso porto seguro, a escola que é o nosso maior presente. Olha só que bênção, o maior presente para as nossas vidas, para que a gente possa ser eternamente grato. Vamos cumprir com dignidade a obrigação que nos cabe, a obrigação da palavra digna, a obrigação da prática que se faz necessária a partir das ilações feitas, das análises feitas da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Bem, meus irmãos, eu organizei, antes da gente entrar no comentário, né, da mensagem de número 5, no Reino em Construção. Esse Reino em Construção é uma mensagem muito interessante, porque ele coloca essa construção aqui dentro do nosso mundo, dentro do planeta Terra. É uma mensagem muito, muito bela, no sentido de que a gente vai ver pensamento, a Terra ainda domina o mal, mas nem por isso não existam pessoas que praticam o bem, né? Que promovem, além de praticar, promovem o bem aqui na Terra. Allan Kardec, ele classifica os diferentes mundos em mundos primitivos, né, que ele diz que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, o mundo de expiação e provas, onde domina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem.
Bem, nós temos aqui também que pensar no sentido da palavra expiação e provação, né? Dois sistemas que acontecem aqui no planeta Terra. A expiação, ela é uma palavra que vem do latim expiare, que quer dizer livrar-se de uma culpa ou erro, pagar por ele, sofrer e padecer por ele. Já a provação é uma dificuldade, uma situação aflitiva ou sofrimento muito grandes, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um indivíduo. Eu busquei no livro O Consolador de Emanuel, o livro no qual eu trabalho, dando as minhas aulas lá na sala Mina, lá na Escola Jesus Cristo, na pergunta 246, perguntaram a Emanuel qual a diferença entre provação e expiação. A Emanuel coloca o seguinte: a provação é a luta. A provação é a luta. Então, todos nós estamos em provação aqui na Terra. Todos nós estamos lutando por um ideal, por uma causa. Todos nós lutamos aqui na Terra. Inclusive, Leon Denis corrobora isso, que ele fala que a dor segue todos os nossos passos. Está no livro de Leon Denis, do trabalho, através do trabalho, no caminho do trabalho e da edificação espiritual. Então, a aprovação nossa de cada dia é no trabalho. É assim que a gente promove a nossa edificação espiritual. É assim que a gente promove a nossa evolução. A gente vai evoluindo através do trabalho. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. É a resposta de Emanuel. Na pergunta 247, a questão é esta: a lei da prova e da expiação é inflexível? Aí Emanuel respondeu: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com um sursis. A inflexibilidade, nós vamos comentar sobre isso. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina. A misericórdia divina ela não nos castiga, não nos pune num sentido inflexível, num sentido duro. Então, repetindo aqui, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstra certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, essas pendências que nós temos com a lei de Deus são resolvidas na prática do amor. Né? Na prática do amor, essa palavra tantas vezes falada, mas que nós ainda não entendemos espiritualmente a expressão amor. A nossa imaturidade espiritual ainda é tão grande, que a gente não consegue penetrar na essência dessa palavra que demonstra toda a nossa existência, que demonstra toda a criação vinda de Deus, nosso Pai. Ele nos criou por amor.
Já que nós estamos falando em amor, Leon Denis coloca que o amor é a lei do universo. Então nós não podemos escapar, nós não podemos fugir de maneira alguma da prática do amor. Então o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Aí a gente então pergunta, se Deus nos criou por amor, por que existe a dor? São indagações que Leon Denis faz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, por que existe a dor? É uma punição, uma expiação, reparação do passado, resgate das faltas cometidas? São pontos interrogativos que Leon Denis coloca para a gente refletir. E ele, sabiamente, ele coloca essa pérola para a gente pensar. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Não é mesmo? Não é pela dor que a gente se volta o nosso olhar para o nosso Pai misericordioso. Não foi pela dor que o filho pródigo retornou à casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos? Foi por amor. Então, a dor, o pai nos recebe sempre de braços abertos por amor, mas é através da dor que nós buscamos o pai. Tem sido assim. Porque nós somos, como foi dito lá atrás, nós somos espíritos, nós somos discípulos, né? Nós somos espíritos, nós somos discípulos, alunos, rebeldes e preguiçosos. Não temos ainda aquela boa vontade de realmente vivenciar a lei de Deus. Vivenciar a lei de Deus não é nas igrejas, não. Vivenciar a lei de Deus não somente nas igrejas, não, mas vivenciar a lei de Deus em casa, num ambiente doméstico, né? Então a dor é uma lei que nos equilibra, que nos educa. Então, guardemos essa frase linda, né? Essa pérola, como a gente diz, sempre que a gente escuta frases profundas, a gente chama de pérolas. Então, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Ele também fala falou, né, sobre as falhas do passado. Né? As falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Isso aí é muito importante, porque nós estamos construindo o nosso destino aqui na Terra. Olha só, a mensagem que a gente vai comentar já daqui a pouco é no reino em construção. Então nós estamos, nesse reino que é a Terra, nós estamos construindo o nosso destino. Mas existem aqueles grandes males, né? Quais são os principais males deste homem preguiçoso, deste homem rebelde? Leon Denis coloca egoísmo. Ele coloca o egoísmo como origem de todas as misérias humanas. O que é o egoísmo? É a negação da caridade. A avareza. Nós nos prendemos muito, damos valor, uma valoração muito enorme aos bens terrenos. Estamos muito presos aos bens da terra. Inveja. O Altino Majeste, na sua pregação, ele falou sobre isto. A inveja é um sentimento vil e indigno
que produz o pesar e o desgosto pela felicidade alheia. O orgulho, que é a causa das grandes ambições e das dissidências entre os povos. As guerras caseiras, as guerrinhas domésticas, as vaidades exacerbadas no ambiente religioso, no ambiente doméstico, no ambiente social, enfim, que a gente chama de fogueira das vaidades. É um disse-me-disse danado, né? Ninguém se entende, é uma torre de Babel, palavras, mil palavras e ninguém entende nada. Então, esse é o orgulho, porque pelo orgulho, né, pela vaidade, a gente acha que a gente é o rei, como diz aí da cocada, né? Que nós somos o suprassumo da dignidade, do respeito, da honestidade. Nós temos que pensar nisso, todos nós. Tomarmos cuidado com esses males que ainda estão gravitando internamente em nossos espíritos. E a felicidade? Todos nós estamos na Terra, mesmo em provação e expiação, ansiando pela felicidade. E Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele fala, tem um parágrafo que ele fala sobre a felicidade. Ele fala que o segredo da nossa felicidade, de nosso poder, olha o nosso poder, né, do nosso futuro, não está nas coisas efêmeras deste mundo. Pensemos bem. Não está nas coisas efêmeras deste mundo, nas coisas passageiras, nas coisas ilusórias deste mundo. Nós nos iludimos muito. Nós damos valor àquilo que não deve ser dado valor, né? A gente coloca isto no sentido de que existe uma grande crise moral e ética em nossos corações. Por que existe essa grande crise moral, essa crise ética em nossas vidas? Porque nós estamos mergulhados em dois sistemas contraditórios, vamos dizer assim, na bipolaridade contraditória que paira sobre a Terra ainda. Então, Leon Denis, mais uma vez, no livro O Grande Enigma, ele fala que dois sistemas contraditórios, como nós estamos já a comentar, e inimigos divide atualmente o mundo do pensamento. O nosso pensamento é dividido em dois sistemas contraditórios e inimigos. Sob esse ponto de vista, a nossa época é de perturbação e transição. Não é? Olha só, Leon Denis, ele viveu no final do século XIX e desencarnou na década de 20, do século XX. Então, ele escreveu isso lá naquela época, mas vê se desde aquela época a gente não pode se reportar à nossa época. Nós estamos vivendo num momento de perturbação e de transição. Interessante que transição quer dizer mudança. Nós estamos no processo de transformação. Como falava a nossa saudosa professora Ruth Maria, e também o nosso querido André Marinho falou, metanoia, né? Então, processo de transição, de mudança para melhor.
Os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis. Pelo contrário, nulo o adiantamento moral. Não é assim que a gente está vendo? Olha só a contradição. Nós estamos em progresso intelectual, no progresso tecnológico, mas nulo é o nosso progresso moral ainda, o nosso adiantamento moral. Aí, neste ponto, a gente poderia até pensar, neste ponto, parece que o mundo está regredindo, que o mundo parece recuar. Por que isso? Porque as sociedades humanas, não são palavras minhas, são palavras de Leon Denis, as sociedades humanas, febilmente absorvidas pelas políticas, pelas empresas industriais e financeiras, ou de valores, né, capaz de especulativo, sacrificam seus interesses morais ao bem-estar material. Vejamos, né, nesse período que nós estamos passando, de um vírus novo que apareceu na Terra, e a politização maldita, né, que foi feita em torno da negação da ciência. Como que a gente pode negar a ciência? A ciência é a comprovação de fatos através de experimentos que são feitos por homens honrados, por homens que se sacrificam a noite inteira, diariamente, na pesquisa. Não é? Como que a gente pode negar a ciência? Nós não podemos negar. Negar a ciência seria negar Deus. Porque Deus nos provém, através dos homens sensatos e dignos, os seus resultados. A conclusão, né, vamos dizer assim, dos seus resultados benéficos para nós homens. O amor do prazer, do luxo, das riquezas, tornou-se mais e mais ardente. Quer-se, achei essa frase excelente, bastante atual. Quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. Nós não queremos ficar para trás. Queremos sempre uma televisão melhor, com maior padrão. Queremos sempre, isso aqui é autocrítica, tá? É uma autocrítica. Queremos ter os melhores celulares, não é? Não é bem assim? Queremos ter carros bonitos, invejamos o que o outro tem de melhor e nós não podemos ter ainda. Então, a gente quer ter. Enquanto a gente perde tempo em adquirir bens materiais, a gente está deixando de lado aquela parte que não apodrece, que é o nosso espírito, com todos os valores espirituais, com aqueles todos os valores altruísticos espirituais que nós vamos levar para o outro lado. Agora nós vamos, nesses 10 minutos, a 15 minutos, porque a nossa palavra vai até 8h45, 20h45, 20h50. Nós vamos para a mensagem, né? A mensagem muito bonita do nosso querido Emmanuel. Abrindo um parêntese, eu agradeço muito, meus irmãos, de ter
nesta vida, conhecido Francisco Cândido Xavier aos 14 anos de idade pela televisão. Ele foi um grande inspirador da minha vida para que eu pudesse penetrar a doutrina espírita. Me lembro que ele falou o seguinte, que falou no Livro dos Espíritos, que era um livro síntese de toda a doutrina espírita, e que quem quisesse entender a doutrina espírita deveria ler e estudar o Livro dos Espíritos. E foi isso que eu fiz. Todas aquelas indagações minhas que eu tinha com os 14 anos de idade a respeito de religião, né? Da questão da ciência, que eu sempre fui amante da ciência, sempre desde pequeno eu falava que eu queria ser químico, né? Trabalhar no laboratório. Então, de toda aquela questão filosófica também que eu trazia sobre a sociedade em que eu vivia, porque aqueles desajustes sociais que eu via, né, de pessoas que trabalhavam humildemente lá na minha casa, que uma vez eu visitei, fui à casa, né, de uma pessoa que trabalhava lá em casa, e eu fui à casa dela, minha mãe me levou até lá. Minha mãe foi entregar uma coisa para ela. E quando nós chegamos lá, mamãe percebeu que ela não tinha alimento. O alimento dela não tinha alimento assim, arroz, feijão. Ela ia no mercado, não sei se naquela, tipo uma caçambazinha, né? Onde se colocavam alimentos que não prestavam mais, pegava aqueles tomates podres, levava para a sua residência e lá ela fazia um pirão. Quer dizer, comia farinha, né? Um pirão com tomate, com restos de alimentos encontrados. Então, vejam bem, irmãos, eu ficava pensando naquilo, né? Filosoficamente, questionando por que Deus existe tanta injustiça no mundo. A doutrina espírita clareou o meu pensamento. Então, aí, nunca mais deixei a doutrina espírita, que foi o melhor presente que eu recebi desse grande amigo que eu agradeço todas as noites, que é o nosso Francisco Cândido Xavier. No Reino e Construção. Escutaste, Emmanuel fala, né, no pessimismo, nos nossos pensamentos pessimistas diante do planeta que a gente vive, que é a Terra. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como a quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore, da obra-prima inacabada, e costumas dizer que a Terra está perdida. A Terra está perdida. A Terra está uma loucura. Não é? A gente fala assim. Observa, porém, é isso que é o mais importante na noite de hoje. A gente não ficar cristalizado, com o pensamento cristalizado, de que a Terra está perdida. Não, a Terra tem jeito. Emmanuel nos fala, observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Então vamos observar? Vamos ver o que ele diz aqui. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Quando existem tragédias, né, essas tragédias são propaladas intensamente na mídia, né?
Então nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado, porque isso desequilibra muito o nosso ser espiritual. Ficarmos mergulhados nessas coisas, nessas tragédias que diuturnamente acontecem no nosso mundo. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Então, existem pais abnegados, pais e mães abnegados, que são verdadeiros heróis, que educam seus filhos, levando-os a respeitar o outro, a respeitar a natureza. Constrói a cidadania espiritual do seu filho. Isso é muito importante. Colocar o valor do Cristo. Nós temos o valor do Cristo. Cristo veio para tal. Através das parábolas, Cristo nos ensinou a moral que a gente deve praticar aqui na Terra. Então, nós temos aqui, lembrando de pais e mães que são extremamente abnegados, extremamente heróicos, né? Que se sacrificam, não para dar um presente ao filho, mas para dar a verdadeira educação, a educação libertadora. Conheci jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acrimente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admite-se que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Isso é uma visão que existe. Existem na Terra jovens enredados com drogas, com psicóticos, destruindo a sua personalidade, né? Existem, completamente desarvorados. Eu tive um colega de escola na época que eu estudava lá na UF, que ele usava droga. E teve um dia, em um ato de desespero muito grande, ele pulou da janela lá durante a aula. Foi uma coisa terrível. Então, pulou da janela, mas felizmente não desencarnou. Felizmente não desencarnou, mas ficou bastante machucado. Ele tinha uma baixa autoestima. E ele comentava que por isso que ele usava droga. Por conta, ele se justificava, né, pela sua baixa autoestima. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce para integrarem dignamente a legião do progresso. Quantos jovens, né, que estão tendo a oportunidade de estudar, de fazer mestrado, de fazer doutorado, pesquisando coisas maravilhosas. Se a gente abrir na internet, nós vamos encontrar teses de doutorados maravilhosos executados por jovens, não é? Então existem esse tipo de jovem na Terra. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, comprando, né, droga que o sucumbe a preço de ouro, acredita-se que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços
que atravessam a noite no recinto das fábricas. Nesse ponto eu lembrei muito da fábrica de tecidos ali na Lapa, não é? Eu ficava assim, né, eu era jovem ainda, antes dela falir, aquelas pessoas trabalhando dia e noite, né, se revezando, trabalhava dia e noite. E junto dos linotipos, né, para fabricar o jornal, em hospitais, né, os enfermeiros, os médicos, os atendentes, os escritórios, nas atividades de limpeza, da vigilância, do pessoal da limpeza, da vigilância, de modo que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Estamos vendo aqui pessoas que se sacrificam, pessoas simples que se sacrificam. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos, né, na sovinice, e esposos a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Nós temos pessoas avaras e cruéis. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Me lembro uma vez que o professor Clóvis falou da tribuna: o trabalhador é digno do seu salário. Então, o trabalho é uma honra que nos dá a alegria de viver, né? Então, o trabalho dignifica o homem. Por isso que a gente não deve, de maneira alguma, nós devemos exigir políticas públicas de emprego, porque é através do emprego, do trabalho, que o homem se dignifica. É muito importante políticas para aquela parcela da sociedade que não tem tanto acesso à educação, políticas públicas onde ela possa crescer dignamente como cidadã. Vejo aqui uma crítica que eu faço aos nossos políticos. As políticas não são políticas ainda cidadãs. Nós temos que ter em mente o propósito de fornecimento, de produção, de cidadania às pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Não condenes a terra, então isso é um pedido para a gente ir encerrando. Não condenar a terra, né? Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo. Vamos pensar naquele que está suando e sofrendo. Mesmo que esteja em provação, mesmo que esteja em expiação. Lutando e amando, quer dizer, lutando e se reajustando à lei de Deus. Porque nós estamos em processo de reajustamento à lei de Deus. Nós estamos nesse processo. Todos nós que estamos presentemente vivenciando, né, esse momento de transição, estamos passando por um processo de reajustamento. Por quê? Porque para a gente levantar um futuro melhor, no levantamento do futuro melhor, na palavra exata de Emmanuel, reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Vocês se lembram, nós podemos nos lembrar, que na letra de Lucídio Nolasco, Saudação à Escola, do alto o mestre sorri ao ver sua fé triunfar. Então, é através
através do Evangelho, que a gente vai vislumbrar, né, esse triunfo, o triunfo da fé, no coração dos seus servos, que muitos souberam amar. Para encerrarmos, a prece também será feita com um hino que é a Escola de Jesus Convida, escrita por Casimiro Cunha, na psicografia de nosso querido Chico Xavier, e tem uma música, Juraci de Paula. É uma poesia longa, mas ela é muito bonita, e pensemos nela com muito ardor nesta última sexta-feira do nosso mês de outubro, mês agraciado da nossa Escola Jesus Cristo, que completou 86 anos de existência. Então vamos fazer a nossa oração final. Se desejas luz e paz, eis meu amigo que insisto, na tua vinda hoje mesmo, à Escola de Jesus Cristo. Ruja ainda a tempestade, não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdeste tudo em derrotas da ambição arrasadora? Vem renovar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amargura, tristezas, enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico da verdade. O sofrimento, o cansaço, parecem longos sem fim. Escuta o convite eterno, repetindo: vinde a mim. Tem sede de compreensão carinhosa e compassiva? Recorda que há 2000 anos corre a fonte de água viva, da água viva. Queres a vida risonha, no mar de alegria e flores? Procura a simplicidade dos filhos dos pescadores. Sentes dúvidas, anseios quanto à luz dos fins supremos? Volve ao Messias, embora no impulso de Nicodemos. Caíste? Esquece a mentira, com que ainda te aconselhas. Coloca os pés no outro rumo, busca a porta das ovelhas. Se te envolve a sombra extensa da lágrima tormentosa, lembra os bens que floresceram sobre a via dolorosa. Se padeces a tortura do espírito solitário, console-te a glória eterna que resplendeu no Calvário. A luta tem sido um fardo para a tua alma oprimida? Atende a Cristo e acharás caminho, verdade e vida. Vem à escola do Evangelho, da caridade e da luz. O livro é teu coração. O mestre amado é Jesus. Apenas recomendamos que antes de entrar, meu irmão, deixes lá fora as sandálias com que adoraste a ilusão. E com isto, nós encerramos a palavra de hoje, esperando que esperamos atender a Cristo para a gente acharmos o caminho, a verdade e a vida que liberta. Esperando que frequentando, participando da nossa escola do Evangelho, lembrar sempre que o nosso mestre amado é Jesus. E que ao entrarmos lá na escola,
Hoje nós não estamos na escola, estamos nas nossas casas, mas vamos imaginar que nós, quando entrarmos dentro da escola, do ambiente físico da escola, mas agora nós estamos na escola também, né? Não no ambiente físico, lá, nas ruas dos Goitacazes, mas estamos nas nossas casas, no ambiente espiritual da nossa escola, Jesus Cristo. Então, que nós deixemos de lado, né, as sandálias que tanto usamos nas nossas caminhadas, nas ilusões desta vida. Que a gente possa ter um bom final de semana, que Deus nos abençoe a todos e uma boa noite para todos. Que assim seja.